Ignore por gentileza o fato de ter uma escada dentro do meu quarto, sem ter obra nenhuma aqui. Mas vamos lá pro vídeo, pro que interessa. Eu quero dizer aqui pra você que só fala assim para as pessoas, aprenda de uma vez por todas a dizer não. Diga não quando você não quer ir, quando você não quer fazer, simplesmente porque você não quer, porque você não vê sentido naquela coisa, sem precisar ficar se explicando, ou mesmo querendo dizer um não, você diz um sim, fica tentando ali mascarar algo que você não é, que você não quer fazer, simplesmente com medo de deixar as pessoas chateadinhas ou entristecidas por aquela decisão. Ah, mas porque todo mundo vai estar lá e só você não vai estar? Não, eu não vou porque eu não quero. Simples assim. Isso não é sobre ser grosso, não é sobre faltar com educação, isso é sobre respeito. Porque é o teu não que vai te tornar uma pessoa respeitada. Quando você disser o teu não uma vez, essas pessoas ou essa pessoa nunca mais vai ser aquela pessoa chata e insistente em querer reverter esse não para um sim. Não, mas vamos que vai ser legal. Não, mas por que você não quer? Explica para mim. Nossa, mas só faltou você lá. Só vai faltar você lá, sabe? Essa pessoa que repete a mesma coisa. E cara, o teu não para ela pode até se tornar um afastamento justamente por ela ser dessa maneira e não aceitar, opa, ele não quer ir? Cara, eu vou, tá tudo bem. Somos pessoas diferentes, com uma maneira de pensar diferente. Eu quero estar num lugar e ele ou ela não. Eu tô num dia legal, talvez ele não está, ou simplesmente ele não quer ir. E ele não me deve explicação de nada do motivo dele não querer ir. E é o não que causa isso, sabe? Esse respeito das pessoas pra você. Porque, cara, hoje todo mundo diz sim pra tudo. E muitas vezes diz sim sem pensar. São pessoas que estão em espaços, em lugares, em ambientes de convivência que elas não gostariam de estar. Mas elas, simplesmente por não saberem dizer não, elas se lascam nessa vida, usando o português bem claro. É aquela pessoa que diz sim pra tudo e pra todo mundo. É aquela pessoa que empresta o cartão, que empresta o dinheiro, que empresta o carro, a moto, ou algo, sei lá, que é dela e empresta para os outros, sabendo que aquela pessoa não tem o devido cuidado, ou que aquela pessoa já deu mancada outras vezes com o cartão, com o valor do dinheiro emprestado, e quando ela foi cobrar, aquela pessoa ainda achou ruim dessa cobrança e quis sair por cima ainda. Só que por não saber dizer não, essa pessoa continua emprestando, mesmo sabendo dos erros que essa outra já cometeu com elas. Gente, simplesmente por falar, não, eu não vou emprestar dessa vez. Por quê? Ah, não, porque vai virar a cara pra mim. Ai, cara, você já é adulto. Seja adulto também nas suas tomadas de decisão. Como você toma pros desconhecidos, pra gente conhecida. Porque normalmente quem lasca a tua vida são os conhecidos que não te respeitam justamente por você ser sempre essa pessoa risonha, sorridente, e tá tudo bem ser assim, só que é uma pessoa que, por conta de ser assim, é confundida de boazinha. Ah, não, mas ele é super bonzinho, boazinha. Ele vai mais uma vez me emprestar, ele vai mais uma vez entender a minha situação, ele vai, e é sempre você carregando o peso dos outros e sempre se descabelando para resolver problemas dos outros e esquecendo de você. Tudo porque você não sabe dizer um simples não para coisas ou pessoas que você não enxerga sentido, que já falharam com você e você sabe que vão voltar a falhar um monte de outras vezes, sabe? E eu aprendi a dizer não pra um monte de coisa e um monte de pessoas, e eu percebi justamente isso, o respeito que você começa a ganhar. Porque uma coisa que eu carrego comigo, que um dia parando pra pensar, eu falei, cara, sempre que a gente é muito presente em todos os ambientes, seja em ambientes em que a família tá reunida, com os amigos estão reunidos, cara, as pessoas, elas não dão a... como eu posso dizer? A tua presença ali, ela não é celebrada de uma maneira diferente, tipo assim, poxa, ele tá presente, é alguém importante. As pessoas sempre usam a tua presença para ficar perguntando coisas da tua vida particular. Se você não tem um relacionamento, esse é o tema ali da reunião de família, de amigos. Se você ainda não tem
as conquistas materiais, que nos olhos deles é algo de sucesso na vida de alguém, você também ali recebe um monte de pitaco, faz isso, faz aquilo, muda isso. E quando você se ausenta um pouco desses ambientes, as pessoas começam a se perguntar o porquê. E quando você aparece, aí você ganha um respeito. Porque talvez quando você aparece e surgem esses assuntos questionando essa sua ausência, você vai saber repreender essa pessoa claramente ali com classe e educação, um familiar ou um amigo, e essa pessoa nunca mais vai questionar nada sobre a tua vida e os motivos de você não ter ido, simplesmente porque você não deu um não assim claramente com essa palavra, mas você cortou pela raiz algo que você via acontecendo ou que você já sabia que iria acontecer retornando depois de tempos ausentes nesses ambientes, sabe? É muito doido, mas foi justamente isso que eu fui percebendo, que as pessoas foram me respeitando, respeitando as minhas decisões de vida, de fazer coisas diferentes do que elas estão acostumadas a fazer. Simplesmente porque quando eu percebo que a minha ausência não é sobre você ser uma pessoa muito celebrada ou ficar todo mundo em cima de você, não é sobre isso que eu digo, sobre a tua presença ser celebrada, mas é sobre a sua presença ser usada para assuntos e coisas realmente relevantes que não falem sobre você. E não fiquem falando também da vida dos outros, mas falem de coisas que é de crescimento no conjunto comum para todo mundo, sabe? Ou coisas que não entram muito em temas tanto pessoais, mas de uma vida mais geral. Cara, legal isso. Pô, tal pessoa faz, sabe? De ter esses assuntos mais leves. Eu sei o quão complexos são relacionamentos familiares e com alguns amigos também, que se a gente não corta as asas, sabe, essa coisa uma hora começa até a desandar. Então a gente precisa ser essa pessoa um pouco ausente às vezes dessas ocasiões, porque isso vai trazer respeito sobre a sua pessoa. E toda vez que você estiver presente, o assunto vai ser diferente. A coisa vai mudar. Toda vez que você aprender a dizer não para alguém que já te magoou, não para situações, não para coisas, você também vai ganhar o respeito disso, porque você vai ser uma pessoa com uma nova formação de mentalidade, que todas aquelas coisas deixarão de aparecer para você ou aparecerão de uma maneira diferente, de uma maneira mais agradável, sabe? É muito doido isso aqui e às vezes é até um pouco complicado talvez de chegar nessa linha de pensamento, mas testa para ver aí na tua vida, no relacionamento, com coisas, com pessoas, o poder que o não tem de te livrar e de te libertar de um montão de coisas que podem influenciar a tua vida, podem te colocar num buraco sem fundo, que normalmente nesse buraco vão faltar pessoas para te ajudar. Essas pessoas que simplesmente, por você dizer sim para tudo, você as ajuda, no momento que você mais precisar, elas não te ajudarão. Então, por isso que eu penso que nessa vida, a gente tem que ser sim um pouco egoísta. A gente tem que ser sim alguém que pensa mais em nós do que nos outros, sabe? Porque a gente está sempre sendo esses cidadãos que pensa em todo mundo, que faz para todo mundo, e que você sempre fica em segundo plano, e que se as pessoas te ferram, você que tem que solucionar, porque elas não estão nem aí pra tua vida. Então a gente tem que ser um pouquinho egoísta em tudo o que a gente fizer. Em sempre que vierem perguntar ou questionar algo, a gente primeiro tem que ter aqueles primeiros 3 minutos de pensamento, sabe? De usar a razão ao invés da emoção, que vai te livrar de ciladas que você poderia se meter e entrar, justamente porque você não sabe dizer não para aquela situação e não para aquela pessoa. Pense nisso com carinho, tamo junto, um beijo, até o próximo vídeo, falou, é nóis!